Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu entro em Tua presença para te agradecer por mais esta oportunidade, por este momento de poder estar aqui com os meus amigos, Pastor Raimundo, nosso amigo Rubinho. Ó Deus, só o Senhor para nos proporcionar tal coisa. E também, Senhor, com essas pessoas que estão agora nos vendo, nos ouvindo, Senhor, que as Tuas mãos poderosas possam os alcançar. Glória a Deus. Curar, meu Deus, Aleluia. Essa enfermidade. Libertar, Senhor, deste mal. Em nome de Jesus. Meu Deus, essa pessoa que tem tido insônia, Senhor, que o Teu poder possa agora o alcançar, meu Deus. Deus, repreenda agora essa insônia. Que a partir deste dia, essa pessoa, ao se deitar, possa ter um sono tranquilo, um sono reparador, Pai. Um sono abençoado por Ti. Meu Deus, toda mente perturbada agora, Pai, repreenda. Toda ansiedade, toda depressão, toda opressão, repreenda agora. Oh, meu Deus, quando não há resposta na terra, há resposta no céu. Oh, Deus, nós estamos falando com um Deus que tudo pode. Aleluia. Oh, meu Senhor poderoso. Diz as Santas Escrituras que os teus ouvidos não estão tapados para não poder nos ouvir. Aleluia. E muito menos as suas mãos encolhidas para não poder nos abençoar e salvar. Oh, Deus, estenda agora as tuas poderosas mãos e alcança todas essas pessoas agora. Traga a elas agora um bálsamo, meu Deus. Senhor, que elas possam viver um novo do Senhor. Que elas possam, Pai, na manhã desse dia, se alegrar e dizer que elas são importantes. É assim, porque o Senhor os ama, o Senhor tem os separado. Oh, Deus, ser Pai com cada um de nós. É a oração que eu faço, meu Deus. E eu faço certo da Tua resposta, pois eu faço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez está aqui comigo meu amigo e pastor Raimundo Silva. Esse homem de Deus, esse homem que tem, assim, entrado na brecha e deixado Deus usar. E ele está aqui comigo hoje para, mais uma vez, compartilharmos da palavra do Senhor. Aleluia. E hoje nós queremos falar aqui um pouquinho daquela passagem ali de Lucas, capítulo de número 10, que vai falar sobre o bom samaritano. Ali a gente vê algo assim muito interessante, porque Jesus está trazendo ali um ensinamento a 70 anciões e de repente se levanta ali naquele meio um mestre da lei, querendo interrogar Jesus acerca de quem é o nosso próximo. Entende? E aí Jesus traz uma parábola muito interessante, aonde um homem descendo ali, né, naquele caminho de Jerusalém para Jericó, desce ali, e eu estava pesquisando sobre isso, pastor Raimundo. E aquele caminho não era um caminho curto não, né? Não, caminho longo. Um caminho longo, cerca de 28 quilômetros para poder assim percorrê-lo. Amém. 28 quilômetros. E um homem foi assaltado ali. Um homem. A gente vai desenvolver aqui essa história e eu convido meu amigo pastor Raimundo agora para, junto comigo, falarmos um pouco sobre isso. A paz do Senhor, meu querido, bom dia. A paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Tudo com a paz de Cristo? Sim, tudo bem. Quero aqui também saudar os ouvintes, com a paz do Senhor, aí o pessoal da SGS que está ligadinho aí, o pessoal da Adenote. Um abraço para esse povo. O tempo está sempre ligado na gente, presbítero Dilson. Amém. Através do Facebook, estão sempre ligados com a gente. Um abração aí para todos. Sim. Presbítero Dilson, essa passagem é muito interessante, esse diálogo, de Jesus com o intérprete da lei. E para a gente introduzir o assunto, eu gostaria de enfatizar uma coisa. No curso de teologia no qual eu ministro, acontece muito isso. Do aluno, ele achar que porque já entende bastante, ele tem o direito, de muitas vezes interrogar o mestre, o professor. Uhum. No caso aqui, um doutor da lei, ele vai interrogar Jesus a respeito da vida eterna. Ele pergunta a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? E aí entram várias questões, porque aparentemente nós podemos pensar, poxa, isso é uma pergunta normal. Mas o que a gente percebe aqui no texto é o seguinte, é que na realidade ele faz essa pergunta para provocar Jesus. Porque Jesus estava ali em meio de um grupo de pessoas, ele era o mestre, ele então vai interrogar Jesus para quê? Para colocar Jesus numa situação complicada. E Jesus, como é sábio, ele usa o quê? É sábio, ele usa o método de pergunta e resposta. Para quê? Para testar o conhecimento do doutor da lei, para ver se ele entendia do que ele estava falando. Porque ele pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O interessante é que no diálogo seguinte, no versículo seguinte, Jesus então
ele fez uma pergunta a Jesus, Jesus então faz uma pergunta a ele. Por quê? Porque o método pergunta e resposta, ele conduz o aluno o quê? Através de uma pergunta, a ele mesmo chegar, não é, a resposta que ele precisa descobrir, ou então ele descobrir que ele está errado. E Jesus usa esse método muito bem, porque ele conduz aqui o doutor da lei, não é, nessa pergunta e resposta, e dá no final a entender, não é, que ele não conhecia muito bem, né, aquilo que ele estava afirmando. Porque no versículo 26 assim, ele disse: "Que está escrito na lei? Como leis?" Ou seja, Jesus pergunta ao doutor da lei: "Como você entende, não é, o texto? Como você interpreta a lei?" Não é? Então Jesus devolve a pergunta a ele. Aí o que o doutor da lei responde? Respondeu, ele diz: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo a ti mesmo." Ou seja, a essência de obediência à lei é o amor. Sim. O amor, não é? Só que existe uma diferença entre a teologia, não é, e a prática da teologia. Porque você conhecer a letra da lei, não é o suficiente, você tem que conhecer o espírito da lei. Sim. Então, muitas vezes, a religião conduz o homem a entender, não é, a Bíblia, ler a Bíblia, às vezes ler a Bíblia toda, mas a essência, né, do que está sendo dito, a pessoa compreende, a pessoa entende o que realmente está sendo ensinado através das Escrituras. Pois é. E nos parece que esse jovem, esse doutor da lei, ele não entendia muito bem o que ele estava falando. Nós vamos dar continuidade. Sim, sim. Eu falei aqui sobre, né, a missão ali dos 70, mas quero dizer que na Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela diz que era ali a missão dos 70 discípulos, né? Então tem algumas traduções aí que fala de discípulos e outras falam de anciões. É só uma pequena correção aqui para você entender. Quando você falou aí, né, desse mestre, né, desse papo dele com o Senhor Jesus, a gente vê aí que houve uma exegese, né? Já entra uma exegese aí. O que é exegese? É a interpretação do texto. Isso, a arte de interpretar o texto. Exatamente. A arte de interpretar o texto. Só que, para interpretar o texto da Bíblia, tem que ser realmente pelo Espírito, pastor Raimundo. É isso. É verdade. Porque se não for pelo Espírito, vai ser só questionamento. Não é isso? Isso. E no diálogo que continua, Jesus vai mostrar para o doutor da lei que ele não entendia completamente o que ele estava afirmando. Porque, veja bem, ele afirma aqui, que para herdar a vida eterna tem que cumprir os dois mandamentos principais, que é amar a Deus acima de todas as coisas, não é? E amar o próximo a si mesmo. Sim. Só que as pessoas têm uma ideia equivocada do que seja amor. As pessoas pensam que amor é um sentimento, e amor não é sentimento. Amor é uma decisão que eu tenho no meu coração de amar o meu próximo. Não é? Eu decido amar o meu filho, decido amar a minha esposa. Por que muitos casamentos acabam? Eu não amo mais. Foi uma decisão que você tomou. Exato. Então, amor não é sentimento. Amor é uma decisão do coração que você toma. Por exemplo, eu decido amar o meu maior inimigo. Não é? Então, Jesus vai mostrar para ele, no método pergunta e resposta, que ele ainda não entendia muito bem o que ele estava afirmando. Não é? Jesus diz, no versículo 29, diz assim, disse-lhe isso: "Respondeste bem, faze isto e viverás." Quando nós vemos esse diálogo aqui, presbítero Adilson, há aquela questão que é imprescindível. O homem é salvo pela fé ou pelas obras? Pela fé. Pela fé. E as obras? Onde é que ficam as obras? Porque aqui, a ideia do doutor da lei é que simplesmente ele, conhecendo a letra da lei, ele já estava salvo, ele já poderia herdar a vida eterna. Isso, tanto é que no versículo 28, cortando um pouquinho, Jesus responde assim para ele: "A sua resposta está certa. Faça isso e viverá." Então, como é que nós cumprimos a lei? Através do amor. A lei, né, ela exige o cumprimento do mandamento, ou seja, se você não cumprir o mandamento, né, a lei ela te pune. Mas quando você ama, eu não cumpro a lei por obrigação, pelo medo de ser punido. Quando eu amo, eu cumpro a lei porque eu amo você. Isso. Então o amor tudo sofre, o amor, não é, sempre tudo espera, suporta, o amor tudo suporta. Então, é isso que Jesus quer ensinar o doutor da lei. Olha como Jesus é inteligente. Aí no versículo 29, eu volto um pouquinho no 28, que Jesus fala assim com ele, na parte B: "Faça isso e você viverá." Aí o 29, olha só: "Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo?" Isso. Ele fica assim perplexo, né?
com a resposta do Senhor Jesus. Então, ele lê, mas realmente ele não consegue, assim, de fato, interpretar o que ele está lendo. Porque se ele já tivesse conseguido interpretar, ele não perguntaria para Jesus, mas quem é o meu próximo? Verdade. É aquilo que nós começamos a comentar, né? A questão de quem é o próximo e como eu posso, né, demonstrar o meu amor primeiro a Deus e depois ao ser humano, porque Deus é o Criador, nós somos a imagem. Então o amor ele tem que ser primeiro vertical e depois horizontal. Sim. Ele tem que primeiro direcionado a Deus, depois direcionado, né, ao próximo, entendeu? E dessa forma Jesus vai demonstrar claramente para o doutor da lei que ele ainda não entendia realmente, né, o mandamento, né, de amor ao próximo. Na realidade ele estava incapacitado de amar, né, na medida em que Deus ama o ser humano. Porque nós somos capazes de amar, né, à medida que a outra pessoa não corresponde ao nosso amor, mas Deus não. Deus, ele nos ama independentemente das nossas falhas, dos nossos pecados. Deus simplesmente decidiu amar o ser humano, apesar do pecado, apesar da iniquidade, apesar do homem ser rebelde, desobediente, mas Deus decidiu amar o ser humano. Sim. Mas por que há a questão do próximo aqui? Porque entre os judeus e os samaritanos havia uma questão de longa data, desde a deportação dos israelitas para a Babilônia. Houve ali uma cisão, não é? Aquele povo foi miscigenado, Samaria construiu um outro templo, surgiu uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos, de maneira que, para o judeu, para o doutor da lei, ele considerava próximo apenas quem? Apenas quem era israelita. Quem era israelita. Aí, é por isso que ele faz a pergunta, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus vai conduzir ele, não é? Através do método de pergunta e resposta, para que ele descubra por si mesmo, né, quem é o seu próximo. Pois é. Mas aí, por si mesmo, ele não consegue descobrir quem é seu próximo. É onde Jesus, ele entra com essa parábola, né? Falando a respeito desse homem, né, ali no caminho de Jerusalém, ali no caminho de Jerusalém para Jericó, né, ele ali é assaltado, né? Esse homem é assaltado, leva-se tudo dele. E naquele caminho ali, pastor, eu estava pesquisando, tinha ali muitas, assim, cavernas, onde dava acesso para os assaltantes fugirem, né, se abrigarem. E isso aconteceu com esse homem, né, que foi ali assaltado. Mas aí, irmãos, o que me chama a atenção aqui é que naquele caminho passou os religiosos. Passou os religiosos e a gente fica meio assim com essa questão, porque esses religiosos, um era um sacerdote e o outro era um levita. Isso, correto. E eles vendo a situação daquele homem que havia sido assaltado, eles tipo que ignoraram, né? Passaram distante, ficaram bem de longe, não fizeram nada para poder ajudar esse homem que havia sido assaltado. Que coisa, né? O homem estava ali bem machucado, né, pastor Raimundo? É verdade. Mas estava ali agonizando, tinha perdido todos os seus pertences e essas pessoas ignoram aquela situação, sabe? É de nos deixar assim perplexo. É uma situação bem difícil mesmo, né? De se compreender. Então, a religião, ela se propõe a ligar o homem a Deus através de obras, né? Essa é a ideia da religião, né? Eu faço algo para alcançar o favor divino. Jesus vai nos revelar nesta passagem que não é o que você faz, mas é quem você é, quem você se torna em Cristo Jesus. Nós temos um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. E o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, a verdadeira religião, né, se assim nós podemos dizer, a verdadeira religião, ela é o que você se torna em Cristo. Não é o que você faz. O que faz é consequência do que você é. Sim. Então, por que eu faço as boas obras? Eu faço as boas obras por quê? Porque eu já fui salvo. Sim. E o amor, não é, no meu coração é uma demonstração de que eu fui salvo. E esse amor, ele é demonstrado, primeiro, no amor a Deus, ao próximo, no amor a Deus, não é? E no amor ao próximo. Exato. Então, a vida religiosa, ela não pode ser desassociada daquilo que você conhece, né? Não. Mas tem que ter a prática. A fé, ela é um conjunto de doutrinas e conhecimento que você tem, mas essa fé, ela tem que ser colocada em prática no dia a dia. Através de quê?
através das nossas ações. Exato. Então, o doutor da lei, ele não compreende isso muito bem. Não compreende. E nós, pastor Raimundo, nós não somos salvos por praticar boas obras, né? Nós praticamos as boas obras pelo fato de sermos salvos, que é bem diferente. Né? Há pessoas que falam assim, eu dou cesta básica, eu arrumo emprego para as pessoas, né? eu levo comida lá para os mendigos que estão lá na Central do Brasil e tal, eu já estou salvo. Quando, na verdade, a salvação ela não vem pelas boas obras, né? Muito pelo contrário. Mas nós sabemos, né, nós que somos cristãos, que a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. É o reconhecimento do sacrifício de Cristo Jesus ali naquela cruz. E aí, pastor, as horas estão indo e a gente precisa aqui concluir o assunto. E aí eu falava do sacerdote e do levita, que ignoraram a situação daquele homem. Porém, passou um ali que teve assim compaixão pela situação daquele homem que ali estava. E esse foi um samaritano, rapaz. Pois é, olha só que Jesus, ele... Lembra que eu falei que Jesus conduz ao entendimento, a pessoa perceber que ele estava errado, né? Através de pergunta e resposta. Jesus primeiro fez uma pergunta: como tu interpreta ali? Como tu entende? Né? Aí ele respondeu, citando os 2 primeiros mandamentos das Escrituras. Aí Jesus, ele dá a parábola do bom samaritano, né? E no final ele pergunta ao doutor da lei: quem é o teu próximo? Então, aí o doutor da lei, ele claro, com a parábola ficou claro, não é, quem era o seu próximo. Sim. Ou seja, o próximo é qualquer um que necessitar, né, da minha ajuda. Olha só, rapaz. E o próprio doutor da lei, ele é levado a admitir isso, né? Nós vemos aqui, né? No versículo 36. Pois qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei não sabia quem era o próximo. Ele não conhecia o espírito da lei. O sacerdote não conhecia quem era o seu próximo. O levita também não. Mas Jesus gosta de provocar. Jesus era irônico, porque ele usa logo quem? Aquele que era o maior inimigo dos judeus, do samaritano, e colocando ele como aquele que sabia, né, que, embora não conhecesse a lei com profundidade, mas ele praticava a lei. Essa é a diferença. E o mestre da lei conhecia a lei, né? Esse mestre que fez a pergunta para Jesus, ele conhecia a lei, só que... Ele conhecia a letra, mas não o espírito. Sim. Porque a gente, por exemplo, o versículo a gente tem que entender o espírito, não é, da lei. O espírito da lei, a letra diz uma coisa, mas qual é o princípio que está inserido ali? Porque ele interpretava o seguinte: o próximo é apenas o meu irmão judeu. O meu irmão judeu. O gentil ou samaritano não. Não. Mas o espírito da lei é o seguinte: o próximo é todo aquele que precisa de mim. É isso aí. Rapaz, é algo assim muito forte, né? Tá demais aqui esse comentário. Aí eu lembro de Pedro, quando ele, né, nos adverte a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Sim. Porque, pastor Raimundo, nós vivemos aí um tempo em que tem muita gente aí que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né? Conhece demais, né? De frente para trás, de trás para frente, demais. Mas lhe falta a essência do Espírito, né? Lhe falta a revelação do Espírito. Eu costumo dizer lá nas minhas aulas de teologia, presbítero, que é o seguinte: a teologia ela é só uma ferramenta. Esse homem trazendo para os dias de hoje, esse homem era um teólogo. Ele era um teólogo. Um teólogo? Trazendo para os dias de hoje, para o nosso tempo de hoje, ele era um teólogo. A teologia ela é uma ferramenta. A hermenêutica, as disciplinas, não é? Elas são uma ferramenta para te ajudar a compreender. Mas é o Espírito Santo quem revela, não é, com profundidade, não é, a palavra de Deus ao nosso coração. Quando você está aqui interagindo, né, você, palavra e o Espírito Santo iluminando a tua mente, você chega, não é um conhecimento profundo do Espírito, não é, que está contido, né, atrás desses versículos, através dessas palavras, através dessas frases. E é isso que nós precisamos captar, é isso que nós precisamos entender, não é? Sim. É o próprio Espírito de Deus quem revela para nós, não é, o que está além, não é, dessas palavras, não é, nas entrelinhas, né, nas vírgulas, naqueles pontos pequenos. Deus está falando muito mais, não é, do que nós podemos perceber numa olhadela assim rápida nas Escrituras. Então a teologia ela ajuda, mas ela não é tudo. Não é tudo. Ela é só uma parte. E falando em teologia, a gente vai
perceber que a Bíblia levou mais ou menos aí 4.000 anos para ser escrita e foi escrita por cerca de 40 homens. Só que não foi assim, homens comuns, né? Não foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E você vê que cada livro, cada capítulo, versículo, se a gente lê a Bíblia, né, pelo Espírito, a gente vê a concordância que há. Tu vê que levou todo esse tempo, essa quantidade de pessoas, posso dizer, em épocas diferentes, mas ela tipo que foi tanto para os dias antigos, foi tão atual para os dias antigos, se é que você me entende, e ela continua sendo atual nos dias de hoje. É a própria palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A cada dia que abrimos, nós percebemos que há uma palavra nova para o nosso coração. Então, nós estamos querendo dizer aqui, amigo ouvinte, que não basta, né, ter ali só o conhecimento. Claro que o conhecimento é muito bom, estudar a Bíblia é maravilhoso, mas se não houver a atuação do Espírito de Deus, né, a revelação do Espírito, fica algo meio que sem entender, fica difícil de entender as Santas Escrituras. Embora nós sabemos que a Santas Escrituras, ela se interpreta por si própria, né? Mas existem aí pessoas que, ao ler as Santas Escrituras, acabam fazendo dela uma heresia. É verdade. Uma heresia, onde diz que Cristo não foi morto numa cruz, mas sim numa estaca, onde fala que o Espírito Santo de Deus não é a terceira pessoa da Trindade, mas é uma força, enfim. Então, nós precisamos atentar, sim, para a palavra de Deus, também pela revelação do Espírito, ou seja, orando, né, pedindo ajuda do Espírito para que possamos ter uma interpretação melhor. Nós vamos concluir agora esse comentário, pastor Raimundo, sim, porque ele é muito importante. Eu falava aqui do sacerdote, do levita e do samaritano. Aí, o que eu percebo aí? Sacerdote e levita, religiosos. Querido, religiosidade sem as boas obras, sem a prática, torna-se hipocrisia e falsidade. Hipocrisia e falsidade, porque... Muitas vezes é um auto-engano. A pessoa tem a consciência, não, eu vou ao culto, eu dizimo, eu dou oferta, eu faço isso, pronto, eu já estou cumprindo todo o meu dever e eu já estou, não é? A minha fé é uma fé verdadeira. Mas aqui Jesus mostrou para o doutor da lei o seguinte, olha, você conhece, mas você não pratica. Exatamente. Ele não falou? Ele falou, tem que amar a Deus e ao próximo. Mas quando ele foi confrontado, né, entre amar, né, o samaritano, ele achou aquilo... Então, prova que ele tinha um auto-engano no seu conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento ele tem que ser associado à prática. Sim, sim. Fé sem prática é uma fé que não demonstra que a pessoa foi salva. É uma fé morta, né? Aí, pastor Raimundo, deixa eu dizer uma coisa. Ali no texto, né, de Lucas 10, o samaritano vai lá e socorre aquele homem que havia sido assaltado, né? Ajuda ele, trata ali das feridas deles, ele faz ali os primeiros socorros, leva ele para... tem umas traduções que diz que o homem levou ele para uma pensão e tal, foi tratado, ele foi tratado. E aí, rapaz, você percebe que neste momento que o samaritano faz tudo isso, Jesus logo em seguida lança a pergunta para o mestre da lei. Qual desses três você acha que foi o próximo daquele homem? Qual dos três? Na sua opinião, qual desses três foi o próximo daquele homem assaltado? Aí o versículo 37. O mestre da lei respondendo, aquele que o socorreu. Aí Jesus disse, pois vá e faça a mesma coisa. Aí no começo, aí Jesus fala para ele, você conhece a lei, não conhece? Então agora cumpre a lei. Cumpre a lei. Porque ele conhecia, mas não cumpria. Não cumpria. E não entendia o princípio espiritual por trás da lei. Exatamente. Aí a gente conclui isso aqui dizendo o seguinte, irmãos, Jesus é aquele que não faz acepção de ninguém, ele ama o rico, ama o pobre, ama o preto, ama o branco, entende? Não faz acepção de ninguém. Então, quando nós estendemos a mão para alguém, né, seja lá quem for, esse alguém que está recebendo aí a nossa ajuda, o nosso amparo, Jesus, ele nos ensina que esse é o nosso próximo. Aleluia. E muitas vezes, você já comentou aqui, que
algumas pessoas têm a noção de que o próximo é ali o filho, é a esposa, é o esposo, né, o pai. Né? São próximos também, mas Jesus ensina que o próximo vai além disso aí. Amém. É isso? Eu chamo agora uma canção, porque a hora já está indo. E daqui a pouco nós voltamos orando pela sua vinda. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reinar o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço
Estamos apresentando Devocional com Adilson César. É isso aí, uma reflexão aí para o seu coração. Ei, não existe espírito maligno forte. O que existe é um crente fraco. Medite nisso aí. Tem um pessoal conosco aqui na live. Aqui a Daniela Damasceno está dizendo bom dia. Um bom dia para você também, minha irmã. Deus te abençoe. Tá a Mara Lúcia também dando bom dia. Um bom dia para você. A minha filha Adiele está aqui, amém. Um beijo, querida. A Renata Vitória, bom dia. Um bom dia também para você. Deus abençoe a sua vida, a sua família. A Maria da Glória, bom dia. Graça e paz, minha irmã. Deus te abençoe. Larissa Pereira, bom dia. Graça e paz. Bom dia para você também. Cristiano de Sá, dá glória a Deus, crente bom. Esse é meu amigo lá do Pará. Tá longe, hein? Deus te abençoe, filhão. E é isso aí. Tem mais alguém, pastor Raimundo? O pessoal lá que trabalha com você? Eu não consegui identificar nenhum aí, não. Eles estão no Zap mesmo, no grupo da Civil. Ah, no grupo? Um abraço para esse povão, então, aí da SGS. Da SGS. Deus abençoe a todos. Estão aí acompanhando a programação. Laércio também, ele está dizendo aqui, Samaritano tinha um Espírito de Deus e demonstrou isso com amor ágape, que suporta todas as coisas. Que bom, rapaz, que bom. Um forte abraço para você, meu amigão. Fique com Deus aí. Queridos, chegamos ao final de mais um programa, né? Amém. Ao final, melhor dizendo. Vamos orar, pastor Raimundo? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti por mais esse dia, por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando, ó Deus, acerca do Teu amor. Teu amor, ó Deus, que fez que o Senhor enviasse o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para que Ele morresse na cruz do Calvário por nossos pecados, Senhor Deus. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esta obra tão grandiosa, por esta obra tão maravilhosa, Senhor Deus. E o Teu amor alcançou a minha vida, alcançou a vida do presbítero Adilson e tem alcançado, Senhor, a vida de muitas pessoas, ó Deus, na face da terra. Senhor, que esta palavra que foi ministrada, Senhor, nesta manhã, ela possa alcançar muitos corações e o Teu Espírito, Senhor, Ele possa convencer os homens acerca do pecado, da justiça e do juízo. E a Tua palavra produz a salvação, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Senhor Deus. A Tua palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a enviou. Pai querido, neste momento eu intercedo pelos que estão, Senhor, ao alcance da nossa voz. Eu não sei qual a situação, o problema, a dificuldade, a dúvida, a incerteza, o que estão enfrentando, mas eu sei e tenho certeza e creio que o Senhor é o Deus que reina e governa sobre todas as coisas, sobre todo o universo. Senhor, os demônios estremecem, Senhor, diante da Tua voz. Senhor, o poder das trevas, ele recua, Senhor, diante, ó Deus, da Tua face. Senhor, meu Deus, eu abençoo nesta hora. Senhor, a vida dos Teus filhos que aqui estão presentes, daqueles que estão, Senhor, ao alcance da nossa voz. Que neste momento a Tua bênção alcance a prosperidade, a saúde, a alegria, Senhor, uma família feliz, o emprego, Senhor, o alimento, o pão de cada dia, o vestuário, Pai, que todas as áreas da vida dos nossos ouvintes sejam abençoados. Que o Senhor derrama a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade e a salvação sobre a vida de cada um. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nos segue lá no nosso canal do YouTube, @Adilson César, tá bom? E que Deus abençoe a todos e que todos tenham um excelente final de semana. Tchau, até o próximo sábado, querendo o nosso Deus. Amém.